Olá pessoal, hoje vamos tratar sobre o método simplex na forma tabular, ou simplex por quadros. O algoritmo é semelhante ao que a gente observou no simplex analítico. A gente passa por um processo de inicialização do sistema, faz testes de optimalidade para verificar se a gente já chegou na solução ótima. Se a gente chegou, a gente para o algoritmo. Se não chegou, a gente vai fazer uma nova iteração e encontrar uma nova solução que a gente intenciona que seja melhor do que a solução anterior. Para utilizar o método simplex por quadros, a gente também vai fazer uso de variáveis de folga quando a gente estiver tratando com restrições que são do tipo menor ou igual. A gente vai tornar as nossas inequações todas em equações de igualdade. E as variáveis de não negatividade, elas vão ser mantidas, porém para a colocação das informações no quadro, a gente não vai colocar essas restrições de não negatividade, apenas as restrições funcionais. Então, a gente tem aqui um modelo padrão para esse problema. Tá? Maximizar z igual a 3x1 mais 5x2, sujeito a essas três restrições funcionais e duas restrições de não negatividade. O modelo aumentado, a gente faz a inserção para a primeira linha de restrição. A gente insere a variável de folga x3, para essa linha 2 a gente insere a variável x4 e para a seguinte insere a variável x5. E nesse novo modelo, na forma aumentada, a gente exige que todas as variáveis sejam não negativas. A inicialização, como a gente já comentou, a gente faz a introdução de variáveis de folga para poder ter restrições todas em igualdade agora. E a gente precisa inicialmente arbitrar ou escolher que essas variáveis do problema inicial, as variáveis de decisão, a gente vai escolhê-las como variáveis não básicas, e as variáveis de folga, que a gente fez a introdução no modelo aumentado, são variáveis básicas. Então, a forma algébrica do nosso sistema, do nosso modelo, tá? A gente tem a linha zero, trazendo as informações da função objetivo, e a gente observa que a gente mantém o padrão de que todas as informações, todas as variáveis estão do lado esquerdo da igualdade e do lado direito a gente tem o termo constante, tem a constante, né, da equação, e o mesmo acontece para as outras equações. Cada linha de equação vai representar uma restrição do problema original, uma restrição funcional do problema original. Então, a forma tabular de representar esse modelo é através desse quadro. A gente vai ter no quadro uma linha para cada uma das variáveis básicas. Então, nesse momento, as nossas variáveis básicas são x3, x4 e x5. E a linha inicial, a linha 0, ela será referente às informações da função objetivo. Existem outras referências, tá? Em que a linha referente à função objetivo ela fica como a última linha do quadro. Então, a gente vai adotar essa forma de abordagem que as informações da função objetivo vão estar na linha 0, a linha inicial do quadro. Aqui a gente tem no meio do quadro uma coluna referente às informações dos coeficientes de cada uma das variáveis, as variáveis iniciais do problema, x1 e x2, e as que foram acrescentadas, x3, x4 e x5. Essa coluna aqui, após a indicação de qual equação a gente está trabalhando, traz informação sobre os coeficientes da função objetivo, e aí é de se observar que o coeficiente sempre é 1 na linha inicial, referente à função objetivo, e nas demais é 0, porque nas equações 1, 2 e 3 a gente não tem o z. E na última coluna a gente vai ter informações em relação aos valores das constantes. E nesse momento, através dessa configuração, a gente consegue encontrar, consegue visualizar, por exemplo, quem seria o valor
que as variáveis que estão na base assumem nesse momento, qual o valor da função objetivo também. As variáveis que não estão na base, as não básicas, elas assumem o valor zero. Para essa configuração do quadro, a gente pode observar então que a solução básica inicial e viável seria z igual a zero, essa informação está aqui na linha 0. x3 seria 4, x4 seria 12 e x5 seria 18. x1 e x2, que são não básicos, valem zero. Então, aqui a gente tem essa solução inicial. A gente precisa fazer o teste de otimalidade e verificar se a solução é ótima. E se não for, a gente vai precisar iniciar a fazer as iterações. Para verificar se a solução é ótima, a gente vai olhar para a linha 0, que traz informações sobre a função objetivo. E a gente vai querer que todos os coeficientes eles sejam não negativos, sejam maiores ou iguais a zero. Quando a gente chegar nessa condição, a gente chegou na condição ótima. Para decidir se a gente não está no ótimo, a gente precisa encontrar uma solução melhor. Então, a gente precisa definir uma das variáveis não básicas para entrar na base e uma das variáveis básicas para sair da base. A decisão para encontrar quem vai ser a variável que vai entrar na base, a gente vai olhar para a linha 0 e observar qual é a variável que possui o maior coeficiente negativo. Ou seja, o maior coeficiente negativo no sentido que qual o valor que está mais afastado do zero, né? A gente, na verdade, estaria olhando para aquele coeficiente que tem maior valor em módulo. Quando a gente consegue identificar essa variável, a coluna correspondente a gente vai marcar no quadro como sendo uma coluna chamada coluna pivô. Para decidir a variável que vai sair da base, a gente também usa o princípio de que vai ser escolhida aquela variável que mais limita o crescimento da função objetivo com a entrada da variável que a gente decidiu anteriormente, que vai entrar, tá? A gente, para fazer esse processo de escolha da variável que vai sair da base, a gente precisa executar essa sequência aqui de atividades. Primeiro, a gente vai calcular o coeficiente da divisão de cada elemento que está na última coluna, exceto a linha 0, por cada número positivo que se encontra na coluna pivô. Quando a gente faz isso, a gente observa os valores desses quocientes, desses resultados, e o elemento da coluna pivô que conduz a esse menor quociente vai ser chamado de número pivô. E a linha que gerou esse número pivô vai nos fornecer o que a gente chama de linha pivô. Se a gente tiver mais de um elemento que conduz a um menor quociente, a gente pode fazer uma escolha arbitrária. E se a gente tiver a condição de que não existe nenhum elemento na coluna pivô que seja positivo, porque o meu problema ele não vai ter solução. Quando a gente identifica essa linha pivô, isso vai gerar para a gente a identificação de qual variável vai sair da minha base. Então, voltando a observar o quadro que a gente colocou todas as informações do modelo, a gente tem aqui destacado todos os passos que a gente acabou de comentar para a identificação de quem é a variável que vai entrar na base, a variável que vai sair, quem é a coluna pivô, quem é a linha pivô, quem é o número pivô, tá? Então, aqui, ó, quando a gente olha para a linha 0, a gente observa que os coeficientes negativos são menos 3 e menos 5. Então, menos 5 é maior em módulo, tá? Então, é equivalente ao sistema analítico que a gente observou, o método analítico que a gente observou anteriormente, seria a ideia de que o que contribui mais para o crescimento da função objetivo, tá? Então, aqui essa olhada de quem é o número em módulo maior vai nesse sentido também, porque
Porque pensa que a equação que a gente coloca, transcreve aqui para o quadro, é z menos 3x1 menos 5x2 igual a zero, que é equivalente a gente pensar a equação como sendo z igual a 3x1 mais 5x2. Então, x2 contribui mais para o crescimento da função objetiva. Então, é essa variável que a gente vai entrar na base. Então, a gente marca aqui, em amarelo, a coluna correspondente à variável x2. Essa coluna a gente chama de coluna pivô. E a gente vai observar a última coluna dos coeficientes, e a gente vai fazer a divisão, vai fazer o quociente de cada elemento que está aqui com os coeficientes que estão na coluna pivô, os coeficientes positivos, tá? Então, aqui, ó, a linha 0 a gente não se preocupa, a gente se preocupa a partir da linha 1. Então, a gente faria 4 dividido por 0, a gente não é possível fazer. Então, aqui 12 dividido por 2, a gente colocou aqui, dá 6. E 18 dividido por 2, que dá 9. Então, dentre esses quocientes, o menor valor é 6. E isso vai nos gerar o número pivô e a linha pivô, tá? A linha que gera esse menor coeficiente, a gente marca aqui, delimita como sendo a linha pivô. Então, a variável que vai sair da base vai ser a variável x4, tá? E esse encontro da linha com a coluna pivô me gera o número pivô. Então, essas informações são importantes destacar quem são coluna pivô, linha pivô e número pivô, para que a gente possa encontrar quem é o próximo quadro. Tá? Então, nesse momento, a gente tem uma solução viável, porém não é a solução ótima, e a gente quer encontrar um novo quadro para encontrar novas soluções que sejam melhores do que a solução que a gente tem atualmente. Como é que a gente vai fazer, então, para montar um novo quadro? Seria equivalente a gente encontrar quem são as equações do novo sistema, tá? A gente parte um sistema que num determinado instante tem uma solução e a gente transformava, usando outro método, as equações de maneira a ter novas soluções. Aqui a gente vai fazer algo nesse sentido, e a gente parte desse quadro zero e a gente encontra um novo quadro, onde a gente vai fazer essa mudança, né? Essa variável x2 que era não básica, ela vai passar a ser básica. Então, no próximo quadro, quem aparece aqui, essa linha vai ser informações referentes a x2. E vamos observar, então, agora como é que a gente faz para fazer essas mudanças. A mudança vai ser, primeiro, levando em consideração todas essas informações que a gente acabou de destacar. Quem é linha pivô, coluna pivô e quem é número pivô. A nova linha pivô, ela tem que ser a antiga linha pivô dividido pelo número pivô. Ou seja, nesse problema, a linha pivô é a linha 2. Então, quando a gente for começar a montar um novo quadro, a gente vai começar a partir da linha pivô. Tá? Então, a gente vai começar a preencher o próximo quadro a partir da linha 2. Então, a gente vai ter que olhar quem são os coeficientes que estão na antiga linha pivô e vai dividir todos eles pelo número pivô. Para todas as outras linhas que não sejam a linha pivô, a gente vai ter a antiga linha N menos o coeficiente que se encontra na coluna pivô vezes os coeficientes que estão na nova linha pivô. Então, por exemplo, a linha 0. A linha 0, a nova linha 0, ela vai ser a antiga linha 0 menos o coeficiente que está na coluna pivô vezes as informações da nova linha pivô. Então, primeiro a gente precisa encontrar quem é essa nova linha pivô. Então, nesse problema, a linha pivô a gente destacou que era a linha referente à equação 2. E aí a gente calcula quem são os coeficientes dessa nova linha, para preenchimento desse novo quadro. O novo quadro a gente vai chamar de quadro 1. Tá? Então, a gente tem aqui, se a gente observar o quadro anterior, os coeficientes aqui, ó, 0, 0, 2, 0, 1, 0, 12. Então, aqui. E a gente vai dividir todos esses coeficientes por 2, porque 2 é o número pivô. Aqui destacado. Então, isso gera esses novos coeficientes, que são transcritos para cá, tá? Só uma pequena consideração, como aqui as informações referentes à função objetivo são todas zeros os coeficientes a partir da linha 1, então, na verdade, a gente não precisa se preocupar com esse coeficiente, a gente basta se preocupar com os coeficientes que estão aqui no meio, de x1 até x5. Então, por isso que aqui está
as informações 0, 1, 0, meio, 0, 6. Então, porque aqui essa coluna sempre vai ser 1 na linha 0 e todos os outros sempre vão ser 0. Então, minha preocupação é daqui para frente. Então, a nova linha 2 vai ser essa daqui e esses coeficientes, tá? Então, vamos calcular as próximas linhas. A antiga linha 0, a nova linha 0, ela vai ser a antiga linha 0 menos o coeficiente da coluna pivô vezes os coeficientes que estão na nova linha pivô. Essas informações a gente pegou lá do quadro 0. Aqui os coeficientes são menos 3, menos 5, 0, 0, 0, 0. O coeficiente que está na coluna pivô, o coeficiente da linha 0 que está na coluna pivô, esse aqui é o menos 5, tá? Então, aqui a gente transcreveu para menos 5 e aqui são os coeficientes da nova linha pivô. Então, antiga linha pivô menos o coeficiente da coluna pivô vezes a nova linha pivô. Então, a gente opera essas parcelas, tá? E aqui a gente tem, né, menos 5, então na verdade a gente vai fazer a multiplicação por mais 5 de todos esses coeficientes. E aqui a gente executa a soma elemento a elemento. Então esse menos 3 vou somar com 0, menos 5 com 5 e assim por diante. Isso me gera esses coeficientes aqui. Menos 3, 0, 0, 5 meios, 0 e 30. Essas informações eu vou transcrever para a linha 0. Então agora a gente já tem nesse quadro, nesse momento, as informações da linha 0 e da linha 2. A gente faz esse procedimento para as demais linhas, tá? Então, a antiga linha 1, a nova linha 1 vai ser a antiga linha 1 menos o coeficiente da coluna pivô vezes a nova linha pivô. Como o coeficiente na coluna pivô para essa linha é 0, a gente não tem alteração, então os coeficientes se mantêm os mesmos. E, por fim, para a linha 3, o coeficiente era 2, então fica os coeficientes da antiga linha 3 menos 2 vezes os coeficientes da nova linha pivô. Executando as operações, a gente vai obter esses coeficientes aqui. E a gente transcreve aqui para a linha 3. 3, 0, 0, menos 1, 1, 6. Esse quadro completo agora nos fornece uma nova solução para o problema. Então, a gente vai observar esse novo quadro, essa solução que está sendo apresentada agora, e vai fazer o teste de otimalidade. Então, repetindo aqui, o quadro 1, a gente tem que nesse instante a função objetivo z vale 30, x3 vale 4, x2 vale 6, x5 vale 6, e como x1 e x4 são variáveis não básicas nesse momento, elas valem 0, tá? Então, aqui a gente pode acrescentar a informação, só para destacar, que essas aqui são, nesse momento, as variáveis não básicas, e aqui são as variáveis básicas nesse momento, tá? O teste de otimalidade consiste em a gente observar essa linha 0 e verificar se a gente chegou no ótimo. Então, quando a gente observa a linha 0, a gente verifica que existem coeficientes negativos aqui ainda. Então, a gente ainda não chegou na solução ótima, tá? Então, a solução aqui, ela não é ótima, porque a gente tem esses coeficientes, tem um coeficiente negativo. Então, a gente novamente vai ter que escolher uma variável para entrar na base, uma variável para sair da base, e fazer a identificação de quem é a coluna pivô, quem é a linha pivô e o número pivô, para poder conseguir reescrever o quadro e encontrar uma nova solução. Chamando a atenção aqui dessa solução não ser ótima, a gente poderia pensar aqui, ó, quando a gente poderia analisar, como complemento para analisar, que nesse momento a equação é z menos 3x1 mais 5 meios de x2 igual a 30. Isso aqui é equivalente a z igual a 3x1 menos 5 meios de x2 mais 30. Então, o que acontece é, se eu aumentar o valor de x1, que nesse instante está valendo 0, já que é não básico, para um valor que seja maior que 0, eu vou ter um aumento no valor da função objetiva. Então, é
bom para mim fazer x1 entrar na base, tá? Já x2 não faz sentido nesse momento retorná-lo para x2, não, perdão, aqui seria x4, tá? x4, o coeficiente da coluna x4. Nesse momento, x4 vale 0, e aí não faz sentido a gente pegar x4 que está no básico e torná-lo básico novamente, por quê? O coeficiente aqui, ó, à medida que eu aumentasse o x4, faria deduzir, faria diminuir o valor da função objetiva, tá? Então, repetindo o quadro 1, a gente observa que quem vai entrar na base vai ser x1, tá? Porque é a única variável que tem coeficiente negativo na linha 0. Então, eu escolho x1 para entrar na minha base, isso me gera a coluna pivô. E aí, vou olhar todos os coeficientes que estão na última coluna e vou fazer a divisão pelos coeficientes que estão na coluna pivô. Então, aqui, 4 dividido por 1. Aqui seria 6 dividido por 0, a gente não olha para isso. Então, 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, dentre esses, o menor coeficiente ocorre aqui, 2. Isso me gera a indicação de que essa é a linha correspondente à variável que vai sair da base. Essa variável é a variável x5. Quando a gente observa a variável que vai entrar na base e a variável que vai sair da base, identificadas linhas e a linha e a coluna pivô, o número que está no cruzamento dessas informações é o que a gente chama de número pivô. Então, nesse caso aqui, o número pivô é 3. O próximo passo é, a gente identificou, a gente precisa agora reescrever o quadro para encontrar uma nova solução. E essa reescrita ocorre como a gente já havia mencionado anteriormente. A gente primeiro vai reescrever a nova linha pivô e, na sequência, a gente reescreve as demais linhas. Então, procedimento semelhante, a nova linha pivô sempre é a antiga linha pivô, dividido pelo número pivô. A antiga que a gente fala é a do quadro momentâneo, né? E a nova vai ser o quadro seguinte. Então, aqui a gente destacou que a linha pivô era a linha 3. Então, a gente vai montar o quadro seguinte a partir da linha 3. Então, a nova linha 3, a nova linha pivô, que é a nova linha 3, ela vai ser a antiga linha pivô dividido pelo número pivô. O número pivô é 3, então aqui a gente tem os coeficientes, todos divididos por 3, a gente vai ter esses coeficientes aqui. Esses coeficientes a gente transcreve aqui para a linha 3. E observe que aqui, ó, onde tinha x5, agora a gente introduziu x1, tá? x1 entrou na base. E para as demais linhas, a gente vai fazer sempre a antiga linha menos o coeficiente que se encontra na coluna pivô vezes a nova linha pivô. Então, para a linha 0, o coeficiente que a gente tem aqui, ó, é menos 3. Então, fica menos 3 vezes os coeficientes da nova linha pivô. A gente faz as operações devidas aqui e a gente encontra esses coeficientes. A gente transcreve para cá, para o quadro, tá? Faz de maneira semelhante para a linha 1. Pega esses coeficientes e transcreve aqui para a linha referente, a linha 1. E, por fim, a nova linha 2. A gente, como o coeficiente é 0, os coeficientes se mantêm os mesmos, a gente transcreve para cá. Esse quadro 2 é um novo quadro e a gente tem uma nova solução nesse momento. E aí a gente vai observar a solução que a gente tem nesse momento e verificar se ela é uma solução ótima, tá? Então, nesse momento, como é que a gente faria a leitura da solução? Nesse instante aqui, quem está na base? x3, x2 e x1. Nesse momento, quem está na base? x3 vale 2, x2 vale 6 e x1 vale 2. A minha função objetivo nesse instante vale 36. Tá? Quem não está na base é variável não básica, então seria x4 e x5. O valor que elas vão assumir seria 0. E a gente vai verificar, né, se essa solução é uma solução ótima, tá? Como é que a gente faz? Olhando os coeficientes da linha 0.
Então, aqui é a repetição do quadro. Aqui é a solução que a gente acabou de apontar, solução nesse instante. E o teste de otimalidade, a gente faz a observação aqui na linha 0. E a gente verifica que os coeficientes todos ou são 0 ou são positivos. Então, a gente não tem nenhum coeficiente negativo. Então, a gente, de fato, chegou na solução ótima. Então, a solução ótima é z igual a 36, x4 e x5 iguais a 0, x3 igual a 2, x2, 6 e x1 igual a 2. Se a gente for comparar, a gente examinando a solução desse problema utilizando o método simplex analítico que a gente utilizou em momentos anteriores, a gente vai verificar que a solução é exatamente a mesma, tá? Então, é isso. Esse é um exemplo em que a gente conseguiu visualizar todo o procedimento de como encontrar solução para um problema de programação linear utilizando o método simplex por quadro, o simplex tabular ou simplex por quadro. Então, vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.